Bom dia! Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. No programa de hoje, vamos falar sobre acessibilidade. Conhece essa palavra? Não? Então vamos saber mais sobre ela. Você sabe o que é acessibilidade? Acessibilidade é a gente poder ter acesso a áreas, né? Por exemplo, lazer, para bar, comércios, restaurantes, né? A órgão público. Isso aí para mim, a acessibilidade é isso, a gente poder ir e vir, o direito nosso, facilitar a nossa vida, né? Por exemplo, o cadeirante, tem a rampa para ele subir. Isso é uma acessibilidade. Poucos lugares que existe rampas, os restaurantes, o povo só quer faturar dinheiro, entendeu? Se entra, fica até discriminando eles. Passei tudo emburacado, não tem jeito não. A palavra acessibilidade refere-se à possibilidade de qualquer pessoa usufruir de todos os benefícios da vida em sociedade, o que inclui o uso da internet, de ter acesso à informação e ao conhecimento, e principalmente o direito de ir e vir dentro da cidade. Para o deficiente estar ocupando os espaços públicos, né, os transportes, as vias, sem barreiras arquitetônicas, adquirindo mesmo o seu lugar dentro da sociedade, né, e garantindo seus direitos de livre acesso a qualquer ambiente. O espaço tem que ser livre para todos, sem barreiras. É direito de todo cidadão ter acesso a produtos, serviços e informações de forma irrestrita dentro das cidades. Mas será que isso é realmente fácil e possível? Para essa reportagem do programa Questões, nossa equipe acompanhou durante uma tarde 2 moradores de Divinópolis que possuem deficiência. Milton tornou-se deficiente visual após um acidente de trabalho. Já Reginaldo, em consequência de um acidente automobilístico, teve que se locomover com o apoio de uma cadeira de rodas. Para conhecer melhor as dificuldades e problemas que vários divinopolitanos, mineiros e brasileiros passam para ter acesso a espaços, materiais e serviços em seu dia a dia, acompanhamos a realidade dessas 2 pessoas. Bom, agora para começarmos nossa discussão, estamos aqui no estúdio com Thiago de Moraes, professor do curso de Engenharia Civil do INESP, Geralda Ferreira, coordenadora do curso de Pedagogia do ISED, Célia Pedrosa, professora do curso de Serviço Social do INESP, e com Reisla Soares, psicóloga. Como podemos compreender acessibilidade? Não podemos pensar em acessibilidade só do ponto de vista arquitetônico. Devemos pensar que a acessibilidade deve ser algo que é definido para todas as pessoas. Vamos simplificando, eu diria que seria a possibilidade de entrar, sair, comprar, estudar, ou seja, fazer tudo aquilo que qualquer ser humano possa e pretenda ou deseja fazer. Acessibilidade para mim é o poder chegar. E o poder chegar é muito mais do que você poder subir uma rampa, né? É você poder chegar e usufruir do espaço, do que ele te oferece, assim como qualquer pessoa, né? Eu acho que a acessibilidade é estar mais perto, é estar incluído, né? É ser incluído. Bom, aí já falando um pouco da parte técnica, na parte de engenharia, a gente imagina também remover obstáculos. A gente parte do inverso, né? Ou seja, tudo aquilo que é mais fácil arquitetonicamente de melhorar espaços ou não, da gente garantir que a edificação chegue à sua funcionalidade, ou seja, um laboratório, uma escola, um hospital, uma faculdade, e que o produto dessa edificação seja acessível a todos, né? Que não tenha nenhum obstáculo, não só a questão de rampas, né? Obstáculo audiovisual, um obstáculo físico, no caso de acessos como escadas, obstáculo de portas, de larguras de portas, etc., né? Ou seja, a gente parte do princípio inverso, remover obstáculos, né? Bom, pensando então, a acessibilidade, nesse caso, a gente percebe que ela traz aí perspectivas de diversas áreas, porque é uma ideia ampla que tenta promover esse acesso, né? Como que surgiu essa ideia de criar condições de acesso, de se pensar a acessibilidade, né? Que é a qualidade de ter acesso
para todas as pessoas de forma igual? Bom, essa discussão começa pela ONU, é a Convenção da ONU dos Direitos dos Deficientes, que vai discutir a questão da acessibilidade em toda a sua complexidade. No Brasil, nós temos, então, a nossa lei maior, que é a Constituição da República. Ela vai incluir a questão da acessibilidade como direito e vai dizer que a legislação específica vai regulamentar essa questão. Nós temos a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que vai tratar da educação inclusiva, mas que ela seja uma educação inclusiva que garanta a acessibilidade, não é só no nome. Ela vai exigir o suporte técnico, vai falar da capacitação dos professores e vai falar da eliminação das barreiras, além do suporte das barreiras arquitetônicas, além do suporte de material pedagógico. Né? Nós temos também a legislação previdenciária, a Lei 8.213, que é também conhecida como Lei das Cotas, que vai falar da habilitação e reabilitação e vai exigir um percentual de pessoas que devem ser contratadas pelas empresas na condição de deficiente. Nós temos também, do ponto de vista da legislação NBR 9050, que vai tratar da redução, da eliminação das barreiras arquitetônicas e outras legislações também pertinentes. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco falando mais sobre acessibilidade. Compartilhar com os meus alunos e também com os meus amigos, né? Um pouquinho da nossa trajetória histórica, da nossa cultura, da nossa sociedade. E é também uma oportunidade que eu tenho de instigar a cidadania, de instigar a mudança social, política, para que a gente transforme o nosso presente. A história, ao contrário do que muita gente pensa, não serve só para deslumbrar-se e para entender melhor o passado. A história também serve para mudar o nosso presente. Voltamos com o programa Questões. Hoje estamos falando sobre acessibilidade. Acessibilidade, né? A gente discutiu bastante no bloco passado, mas essa palavra diz respeito, né, esse conceito, essa ideia diz respeito somente à pessoa com deficiência? Eu acho que a acessibilidade também está inserida no conceito de mobilidade. Mobilidade das pessoas, que é um direito de ir e vir que está na Constituição. Nesse sentido, ela envolve o trânsito, o transporte, o sistema viário e o código de posturas, né? Enfim, toda a legislação urbana. Então é muito comum as pessoas se recusarem a cumprir uma norma urbana dentro desse contexto de mobilidade, colocando barreiras como degraus nos passeios ou rampas inadequadas. E nesse sentido, então, eu acho que a ausência de acessibilidade ou as barreiras arquitetônicas, elas prejudicam a todas as pessoas, o idoso ou o cadeirante. Analisando sobre todos esses aspectos, percebemos que a acessibilidade ela diz respeito a todos nós, né? Porque, de certa forma, por alguma circunstância, nós podemos estar, né, inaptos a ter acesso a alguma coisa, ou por uma deficiência circunstancial ou não. Né? Como é que você percebe isso, Reisla? Sendo cadeirante, né, no dia a dia, que a acessibilidade ela é tão importante que ela diminui o impacto causado pela própria deficiência. Se uma pessoa, o fato dela ser deficiente e poder chegar a um lugar, isso vai minimizar o que aquela deficiência causou. Durante uma tarde no centro de Divinópolis, pudemos entender um pouco da realidade de Milton e Reginaldo. Eles explicam quais são os problemas enfrentados no dia a dia. As rampas, né, por mais que elas estejam aí, são rampas que ainda estão com um certo declive, né, que impossibilita o nosso subir nessas rampas, o nosso passar por elas. Aí você acaba tendo que pedir auxílio de terceiros.
né? O que não é necessário, até porque a minha lesão, por mais que ela seja alta, eu sou muito dinâmico no meu fazer, no meu caminhar. E sinceramente eu gosto de andar sozinho. Eu não preciso, é terrível, né? Eu não estou dizendo que seja, mas quando você tem a possibilidade e a capacidade de estar livre, né? Você quer isso, você quer mostrar o seu dinamismo, você quer se colocar realmente forte, você quer se colocar livre para poder ir e vir sem que tenha que ocupar terceiros para isso. Nós não estamos falando só de centro. Nós precisamos também falar que a acessibilidade precisa de ter também nos bairros, porque o deficiente ele não fica só no centro. Ele muitas das vezes ele mora nos bairros mais periféricos. E se você for nos bairros periféricos, você vai ver que a acessibilidade é praticamente zero. É direito de todo deficiente, é direito de toda pessoa, né? É direito de todo ser, né? O ir e vir. Né? E o ir e vir que realmente te permita. Eu já me vi, às vezes, trancado, parado num espaço que não podia fazer nada. Que eu tinha que falar assim, vou esperar uma hora que aparecer um filho de Deus aqui, né? A gente vai. Né? E o bom é que tem muito filho de Deus por aí, né? Se você observar, são coisas mínimas que pode ser feito com um custo muitíssimo baixo, que pode facilitar a nossa vida. E quando eu falo da acessibilidade, eu não falo somente para as pessoas com deficiência física, com deficiência visual, não. Eu falo da acessibilidade para todos. Porque a falta de acessibilidade pode levar uma pessoa a se tornar um deficiente. Para alguns, esses problemas podem até passar despercebidos no ritmo acelerado de nossas rotinas, mas para uma pessoa que possui limitações físicas, auditivas ou visuais, uma calçada como esta pode gerar algumas complicações. Tem um buraco lá na calçada onde eu por 3 vezes eu quase me caí lá nesse local. Quer dizer, eu sou deficiente visual e já percebi ele por várias vezes. Hoje eu tenho consciência que ele está lá, eu já vou com cuidado, já passo mais longe e tal, tento me evitar. Ontem à noite mesmo eu esqueci, tornei pisar nele lá e quase que me machuco. Apesar de ainda haver problemas, já é possível observar algumas melhorias. Divinópolis, com todas as dificuldades, ainda é um dos municípios mais acessíveis do estado de Minas Gerais. Eu conheço vários municípios de porte menor, até de porte maior, que às vezes não tem a acessibilidade que nós temos aqui. Tipo assim, há 10, 12 anos atrás, né, nós tínhamos realmente uma cidade com passeios menores, né? O próprio quarteirão da São Paulo, né, realmente aliás, ele não era difícil de passar, não tinha como passar. Reconhecemos, né, que já foram feito esse projeto Novo Centro, onde foi feito o piso tátil, foi muito importante, né? Embora que não foi concluído ainda, né? Mas foi muito importante. Essas passarelas nas ruas, onde o pedestre tem preferência, as sinalizações, o alagamento da calçada foi muito positivo, né? Se a gente for pensar, né, assim, nas escolas, espaços públicos, empresas, né, ainda tem muitos desafios a se vencer para chegar a ter uma cultura para a acessibilidade, atitudes para a acessibilidade. Como é que você vê isso, Thiago? A questão da cultura, né, de tornar acessível as arquiteturas, vamos dizer assim, isso é de certa forma recente. Grande parte, principalmente dos edifícios públicos, são antigos. Ou seja, o primeiro passo é adequar esses edifícios. E adequar é muito complicado. Complicado por 2 motivos. Primeiro, o financeiro, que na minha opinião é de menos, porque tem que se adequar, independente do custo e pronto. O segundo é realmente se encontrar alternativas, né? Espaços, soluções de rampa, elevador, etc. Né? E esse é um dos desafios. Agora, na minha opinião, isso para os edifícios velhos, ou seja, velhos assim, já prontos, né? Edifícios construídos. Para os novos edifícios, a minha concepção é o seguinte: a pessoa o cadeirante ou o deficiente audiovisual, ele não tem que identificar a rampa, no caso, né, o cadeirante, ele não tem que identificar a rampa para subir, tem que ser uma coisa natural, ou seja, eu quero chegar no segundo pavimento, eu chego no segundo pavimento sem perceber que eu passei por uma rampa. Compreende? Ou seja, né, é o caminho correto, não só dele como natural. Eu não tenho que dar 2 voltas na edificação para chegar na rampa.
Eu não tenho que percorrer todo o prédio para chegar lá no final, pegar um elevador, para voltar e chegar lá no início. Tem que ser natural, né? Ou seja, ele não precisa descobrir qual é o caminho dele. Obrigado, Thiago. Vamos para mais um intervalo no programa Questões e voltamos daqui a pouco, falando mais sobre acessibilidade. Não saia daí. Voltamos com o programa Questões, hoje falando sobre acessibilidade. Como que a gente pode começar essa transformação, efetivar de forma mais, talvez um pouco mais acelerada, né, ou menos morosa, a forma com que atualmente hoje a nossa sociedade se torna mais acessível, mais inclusiva. Como que a gente pode transformar, quais iniciativas podemos promover para transformar a nossa realidade numa realidade mais acessível para todos? Que eu acho que fundamental é a capacitação das pessoas que atendem ao público no sentido da interpretação da língua de sinais. Eu acho que os edifícios públicos têm que ser dotados de sinalização em braille também. Eu acho que do ponto de vista também das tecnologias da informação, há muitos programas de computador aí que devem ser aplicados nos serviços públicos. Eu acho que também, do ponto de vista da educação inclusiva, né, que ela é preferencialmente, o deficiente ele deve estar na escola comum, escola normal, mas ela tem que estar preparada para isso, ela não está. E isso é um grande desafio. Eu penso que o grande nó, a grande lacuna que fica é a questão mesmo da preparação dos profissionais, tanto do ponto de vista de utilizar, né, os instrumentos que vêm, porque nós temos, se você chegar nas escolas inclusivas, nós temos recursos didáticos, tecnológicos, isso tudo já foi construído e Minas é muito avançada neste sentido. O problema é a efetivação. Eu percebo que a nossa grande dificuldade é a efetivação disso tudo. Existem certos tipos de barreiras, né, e que talvez a fiscalização mesmo fosse uma iniciativa importante para que se disseminasse mais essa acessibilidade no que diz respeito à infraestrutura física, né, Thiago? Hoje funciona de duas formas. A parte de fiscalização do construído, vamos dizer, do que existe hoje, está a parte do Ministério Público, né? De cobrar das escolas, hospitais que tornem-se acessíveis, né? Caso já não sejam. No caso de edificações que ainda vão ser construídas hoje, nós temos o Corpo de Bombeiros como principal aliado. Você vai aprovar um projeto hoje, você tem que passar pelo Corpo de Bombeiros para aprovação e é cobrado. No Corpo de Bombeiros, na aprovação, é cobrado os sistemas de acesso. Não talvez da forma como deveria, porque é pensado somente na questão de cadeirante. Por exemplo, a questão do deficiente audiovisual talvez não é tão pensada assim. Ou seja, nós temos que aprimorar, mesmo que já exista o elemento. Agora, na minha opinião, o principal problema são os espaços públicos, né? Ou seja, não há cobrança do Ministério Público, não há aprovação de Corpo de Bombeiro, ou seja, que é um dos principais problemas, né? Em 19 de dezembro do ano 2000, foi criada a Lei nº 10.098, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. A Constituição garante direito para todos, né? E nós sempre gostamos de dizer, nós queremos nossos direitos e fazemos questão de cumprir os nossos deveres. Em Divinópolis existe a Associação de Deficientes do Oeste de Minas, a DEFON, que é um espaço para organização e mobilização dos portadores de deficiência, como também de assistência àqueles que precisam. Bom, a entidade ela tem sua diretoria, né, o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Qualquer associado que tiver 6 meses de associados, né, de filiação, ele pode participar
fazer parte da diretoria quando for ter eleição, ou do Conselho Fiscal ou do Conselho Deliberativo. A forma de usufruir do benefício, o primeiro critério é ser pessoa com deficiência e ser cadastrado na instituição, correto? Aí nós oferecemos, desde da sua inclusão, né, no mercado de trabalho, né, nós fazemos a habilitação e a reabilitação física com o profissional fisioterapeuta, a fonoaudióloga, psicoterapia também, se for necessário. Nós temos uma sala de recurso onde tem os professores que acompanham o deficiente desde a alfabetização até a universidade. Na próxima sexta-feira, em comemoração à Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, acontecerá na Praça do Santuário, a partir das 12h30, uma caminhada até a Câmara Municipal de Divinópolis. Iniciativas assim possibilitam aos portadores de deficiências o exercício da cidadania e de sua liberdade. Consolidar direitos e transformar essas várias situações exige esforço, sensibilidade e atitudes para que se amplie e efetive a acessibilidade. Dessa forma, tanto portadores quanto não portadores de deficiência podem se sentir mais humanos e, principalmente, cidadãos com direitos comuns de ir e vir sem dificuldades ou obstáculos. Falta as pessoas irem lá dentro de si, olharem todos para todos e falar assim: o seu direito é o meu dever e vice-versa. E o meu direito é o seu dever. Basta, não dá para deixar só na mão do Ministério Público. Essas coisas têm que parar de vir de cima para baixo. Sabe? Nós aqui também temos que nos movimentar, né? Nós temos a obrigação, gente, é nato. Nós temos a obrigação de nos defender, né? A partir da que você defende a todos, no final das contas você está se defendendo, porque você também vai usufruir daquele bem que foi adquirido para todos. Primeiro, reconhecer o deficiente além da sua deficiência, né? Como pessoa de direito, como cidadão de direito. Que isso vem, assim, eu vejo muito pela questão cultural, né? Onde o deficiente é a pessoa, porque não é a minoria, é muita gente com deficiência, são 24 milhões de pessoas, né, com deficiência. Então, é reconhecer que essas pessoas existem, né, e mudar o olhar. Isso é coisa que não é fácil, porque é cultural, e é devagar mesmo, a passos lentos, mas eu acho que iniciativas assim são importantes, né, reconhecer que essas pessoas existem e elas têm o direito. Não eu acho que confunde muito com a questão de assistencialismo, né? A política é uma política, é um direito e não é assistencial. Aquilo ali não é um favor, é um direito. Obrigado, Reisla. Quero agradecer a presença dos nossos convidados e quero agradecer também a participação de vocês que hoje, né, acompanharam com a gente a discussão em que falamos sobre acessibilidade. Se você quer saber mais informações sobre esse tema, conhecer mais pontos, até mesmo sobre as leis ligadas à acessibilidade, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Você também pode conhecer e saber mais sobre os nossos programas acompanhando-nos nas redes sociais, pelo Twitter e pelo Facebook. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h25 da manhã, aqui na TV Alterosa.